existissem vilões, não existiriam heróis. E um dos motivos pelo qual o Batman se tornou muito famoso é por conta da sua incrível galeria de vilões. E aí, beleza? Eu sou o Brasil, mais vídeo aqui no canal, e hoje estou trazendo pra vocês um vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre os vilões do Batman. O Pinguim. Apesar de não lhe darem muita importância, o Pinguim foi construindo seu legado e se tornou um dos maiores criminosos de Gotham City. Nos 952 ele sofreu algumas mudanças e se tornou dono de um clube chamado Iceberg Lounge, e esse lugar se tornou a base de suas operações criminosas. O Máscara Negra é uma das mentes mais insanas que o Batman já lutou contra. Ele matou os próprios pais e usou a madeira do caixão do pai dele para fazer uma máscara. Depois disso, se tornou um dos criminosos mais perigosos que já circularam em Gotham City. Charada. Edward Nygma é um personagem completamente transtornado. Quando criança, ele enchia os pais dele de perguntas. Mais tarde, se tornou um criminoso e um dos seus maiores objetivos era provar que ele era mais inteligente intelectualmente do que o Batman. Jonathan Crane era um professor de psicologia e foi expulso da faculdade por ter usado uma arma em sala de aula. A ideia, quando ele foi fazer isso, a ideia dele era mostrar para os alunos como funcionava, mas assim, a psicologia do medo. Depois disso, ele se tornou o Espantalho e era um vilão que ele espalhava o medo. No início, o Espantalho era um excelente lutador e só depois de algum tempo que ele adquiriu a toxina do medo. A Era Venenosa era uma estudante de botânica. Ela foi injetada com um soro tóxico que a deixou imune de todos os venenos. Mais tarde, ela percebeu que sua pele havia ficado verde e que ela podia controlar as plantas. Além disso, ela liberava um feromônio que deixava qualquer homem suscetível a qualquer coisa que ela falasse. E depois que isso aconteceu com ela, que ela adquiriu esses poderes, foi apenas uma questão de tempo para que ela se tornasse uma criminosa. Coringa. Não podia faltar, obviamente, claramente, é o maior inimigo do Batman. E ele fez coisas muito terríveis. Algumas delas foram matar o Robin Jason Todd com pé de cabra e deixar a Batgirl, Bárbara Gordon, em uma cadeira de rodas. Bane teve uma infância difícil. Logo quando o bebê foi enviado para uma prisão de alta segurança por conta dos crimes cometidos por seu pai. Ele foi criado pelos outros detentos daquela prisão e ele aprendeu a lutar. E depois disso ele foi voluntário para os testes de uma nova droga chamada Venom. Essa droga aumentava sua força, mas ao mesmo tempo o tornava dependente e toda hora ele tinha que ficar tomando novas doses. Ra's descobriu o Poço de Lázaro, que era um poço em que dentro dele tinham águas com poderes curativos. Porém, a longa exposição a essa água podia deixar a pessoa louca. Ra's adquire muito conhecimento e acaba se tornando um grande lutador. E mais tarde, ele criou depois que ele aprendeu a lutar e tal, ele criou a Liga dos Assassinos. Harvey Dent era um advogado que acabou sofrendo meio que um acidente que deixou metade do seu rosto desfigurado e se tornou um criminoso. Ele anda com uma moeda que ele rouba as coisas, né? Ele joga a moeda. Se der cara, ele doa os bens roubados. Se der coroa, ele fica com as coisas para ele mesmo. É o frio. Apesar de ser um vilão, Victor Fries, ele tem um coração bom, entendeu? Quando ele era criança, ele congelava os seus animais de estimação
com medo que eles morressem. Quando adulto, ele se torna um cientista e seu objetivo era descobrir a cura da doença da sua esposa. E da mesma forma que ele fazia com seus animais, ele congelou sua esposa até ele descobrir a cura da doença, né? Porém, ele sofreu um acidente de laboratório que fez com que ele não conseguisse sobreviver a ambientes em que a temperatura fosse maior que 0 graus Celsius. Então, mais tarde, por conta disso, ele cria uma armadura que dentro dela a temperatura é menor que 0 graus para que ele possa sobreviver. E ele também cria uma arma congelante. E assim ele se tornou o criminoso chamado Senhor Frio. Arlequina. No início, ela era uma pessoa normal, ela era uma psiquiatra que era estagiária no asilo Arkham. Até que ela ficou fascinada com o Coringa. Ela queria descobrir e entender o que é que o tornou tão insano. Após algumas sessões com o Coringa, ela acabou sendo manipulada pelo palhaço do crime e ajudando a fugir de Arkham. Depois disso, ela adquiriu uma identidade criminosa que era Arlequina. A Corte das Corujas é uma organização mais antiga do que a própria Gotham. E tem um vídeo aqui no canal que só da Corte das Corujas. Mas só para dar uma resumida, a Corte das Corujas é controlada pelas pessoas mais influentes e ricas de Gotham. E eles têm um grupo de assassinos a seu dispor chamado Garras. Mas como o nome indica, ele é uma das mentes mais insanas de Gotham. Ele é um cara muito inteligente e passou anos estudando hipnotismo. Acabou se tornando um dos maiores hipnotizadores do mundo. E ele aproveitou essa habilidade de conseguir controlar o subconsciente das pessoas para espalhar o caos em Gotham City. Ele é um psiquiatra meio perturbado e, ao mesmo tempo, muito inteligente. É um dos vilões mais antigos do Batman. Inicialmente, o Exterminador foi criado para ser inimigo dos Jovens Titãs, mas ele era tão perigoso que ele acabou cruzando o caminho de outros super-heróis, como o Arqueiro Verde e o Batman. Slade Wilson fez parte de algumas HQs do Batman e os dois se enfrentaram várias vezes. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!